Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, parte 24, capítulo 188. As pupilas de An se contraíram. Até mesmo as 5 caudas dentro dele, Kokuou tremeu em reconhecimento. Ambos conheciam a lenda. Preciso das 5 caudas. Shigen estendeu a mão. Kokuou, você pode me ouvir através do seu hospedeiro. Se você conhece minha história, deve entender, resistir é inútil. Kokuou recuou. Se este fosse o mesmo Shigen da lenda, então não havia motivo para lutar. Afinal, ele quase destruiu o mundo ninja nos tempos antigos. Nem mesmo os ensinamentos do sábio dos 6 caminhos conseguiram detê-lo. Mas, An não hesitou. Não vou desistir dele. Sua armadura vermelha sibilou enquanto o vapor irrompia ao seu redor. Ele se lançou contra Shigen. Não importa o que acontecesse, ele não podia entregar Kokuou. O Jinchuriki existia para servir a sua aldeia. An havia jurado cumprir esse propósito. Caudas brotaram atrás dele, 5 apêndices carmesins de puro poder. Ele havia dominado o chakra das 5 caudas. Seu manto de besta com cauda o envolveu em chakra flamejante. Ele atacou. Um punho carmesim do tamanho de uma rocha voou diretamente em direção a Shigen. Nem Shigen nem Kabuto se mexeram. Eles sabiam que era inútil. Yomotsu Irazaka. Shigen deu leves batidinhas no ar. Um portal negro se abriu diante dele e outro atrás de An. O punho de An atravessou os 2 portais e bateu com as próprias costas. Sua armadura a vapor se estilhaçou. Ele caiu no chão aos pés de Shigen, atordoado pelo próprio golpe. Não, ele ainda não tinha terminado. Ele ainda tinha seu golpe final, a Bijudama. Descanse agora. Mas Shigen já havia colocado a mão em sua cabeça. Uma onda avassaladora de chakra atingiu An como uma montanha. Quando você acordar, sua vida de sofrimento terá terminado. As 5 caudas pertencem a Iva. An tentou se levantar, mas ele não conseguia mais se mexer. O chakra negro de selamento começou a fluir por seu corpo, aprisionando seu poder. No entanto, aquela breve luta havia proporcionado tempo suficiente. Onoki chegou acompanhado de Kitsushi e Kurotsushi. O coração de Onoki afundou ao ver aquilo. An desabou aos pés de Shigen. O próprio Shigen, sentado em uma cadeira de rodas. Ei, você! Kurotsushi começou a gritar. Kurotsushi! Onoki gritou. O idoso Tsuchikage flutuou suavemente para baixo, com os olhos repletos de uma mistura de cautela e descrença. Lorde Shigen, nos reuniremos novamente agora. Parece que foi há uma eternidade. Shigen ainda parecia um homem no auge da sua forma física. Onoki havia envelhecido. Onoki. Shigen estava com os olhos vendados, mas não pareceu surpreso. Talvez, ele reconheceu apenas o chakra. Ele ergueu a cabeça impassível, enquanto mais ninjas de Iva se reuniam ao seu redor, cercando silenciosamente. Kitsushi deu ordens sutis para que se aproximassem. Onoki não os impediu. Da última vez que você veio a Iva, salvou nossos anciãos, murmurou Onoki. Você deveria ter sido nosso benfeitor eterno. Mas agora, parece que teremos que nos tornar inimigos. Capítulo 189. Os ninjas de Vagakuri apertaram o cerco. Os penhascos e telhados ao redor da área já estavam repletos de shinobi, cada um totalmente preparado para a batalha, aguardando silenciosamente o comando do Tsuchikage. Eles já estão cercados, então por que ainda parecem tão calmos? Kurotsushi, neta do terceiro Tsuchikage, sussurrou para seu pai, Kitsushi. Kitsushi parecia desconfortável. Ele sabia mais do que a filha. Embora tivessem conseguido cercar Shigen, ele não era alguém para ser subestimado. Ele já havia derrotado 4 Hokages. Como alguém assim poderia ser intimidado? Fique alerta, avisou Kitsushi, colocando a mão na cabeça de Kurotsushi. Isso pode se transformar em uma luta brutal. E se isso acontecesse, Ivagakuri poderia não sair ilesa. Onoki, o terceiro Tsuchikage, também compreendeu isso. Mesmo tendo invadido a vila, Shigen ainda esperava resolver as coisas pacificamente. Ele estava até disposto a se humilhar, sacrificando o orgulho de um Kage em nome da diplomacia. Se Lord Shigen estiver disposto a devolver o Jinchuriki de nossa vila, então, em vista da amizade passada, Ivagakuri ainda lhe oferecerá o respeito que ele merece. Mas suas palavras provocaram indignação entre os shinobi. Lord Tsuchikage, como você pode deixá-lo ir? Ele é um inimigo que invadiu nossa aldeia, lenda antiga ou não, não podemos simplesmente deixá-lo sair impune. Silêncio! A voz estrondosa de Onoki cortou o silêncio em meio aos protestos. O Tsuchikage, já idoso mas imponente, emanava autoridade. Contudo, quando seus olhos pousaram em Shigen, estavam cheios de esperança, esperança de paz. Lorde Shigen, ele tentou falar novamente. Mas Shigen apenas ergueu a mão com a testa levemente franzida. Eu também não quero lutar contra antigos camaradas. Mas se vocês querem que eu liberte as 5 caudas, não deveríamos primeiro consultar a opinião dele? Onoki ficou perplexo. Perguntar a opinião de An? O que isso significava? Será possível? An já estava morto? Onoki lançou um olhar para a figura de armadura vermelha que jazia aos pés de Shigen. Correr? An murmurou fracamente. O que? Onoki não conseguia ouvir direito. Corra, agora! Os olhos de An estavam cheios de medo. Ele havia sido subjugado por Shigen com uma única mão, e naquele instante, sentiu um chakra aterrador e sufocante pressioná-lo. Este homem não deveria existir no mundo shinobi. Como o Jinchuriki veterano que enfrentou lendas como o 4º Hokage e o poderoso terceiro Raikage, An sabia. Nenhum deles chegou perto disso. Até mesmo as 5 caudas dentro dele, Kokuou, tremia de medo. Não se importem comigo. Apenas corram. An rugiu, usando o resto de suas forças. Ele já vira milhares de shinobi de Iva lutarem para derrotar o terceiro Raikage. E agora? Shigen fazia até mesmo aquele Raikage lendário parecer insignificante. Pior ainda, as habilidades de Shigen eram bizarras.
Ele surgiu do nada, usou uma técnica espaço-temporal para virar o próprio ataque de An contra ele. Ele poderia escapar a qualquer momento. An sabia. Iva não teve chance. Lutar só levaria a uma perda sem sentido. Até mesmo alguém como An, uma arma valiosa para a aldeia, agora implorava ao seu povo que o abandonasse para evitar a aniquilação. Ele discorda. Shijin suspirou. O que significa que não podemos chegar a um acordo. Agora, teremos que lutar. Seu tom de voz mudou. Ele olhou na direção de Onoki. Antes de começarmos, posso lhe fazer uma pergunta? Onoki começou a suar frio. A atmosfera tornou-se sufocante. Em toda a volta, os shinobi de Iva estavam tensos, com os dedos agarrando kunais e lâminas. O que é isso? Perguntou Onoki, cautelosamente. Shijin bateu pensativamente no apoio de braço de sua cadeira de rodas. Você prefere sofrer e viver, ou morrer sem fazer barulho? Por quê? Meu poder, talvez seja um pouco demais para vocês. Então eu me pergunto, se eu quero que você testemunhe o novo mundo que Akatsuki construirá, talvez eu deva lhe dar oponentes mais equilibrados. O coração de Onoki afundou. Ei, pare de nos subestimar. Kurotsushi retrucou com raiva. Sabemos que você está com o Deidara. Mesmo que você seja tão forte quanto ele, não vai sair daqui. Kurotsushi. Onoki surtou novamente. Neste campo de batalha tudo pode acontecer. Kabuto deu uma risadinha. Eles acham que estamos no nível do Deidara? Com o conhecimento que possuem, eles não conseguem nem imaginar a verdadeira força do Lord Shijin. Lord Shijin. Kabuto levantou a mão. Devo cuidar disso? Shijin acenou preguiçosamente em sinal de permissão. No instante seguinte, a expressão de Kabuto tornou-se brusca. Ele rapidamente formou selos com as mãos. Bum! Caixões irrompem do chão, rangendo ao se abrirem. Cada um deles fruto de anos de preparação de Kabuto. Muitos deles continham shinobi de nível Kage. Mas aquela que mais assustou Iva foi sua obra-prima pessoal. Baque! A tampa do primeiro caixão deslizou e abriu. Uma figura imponente e musculosa surgiu loira sem camisa, com uma cicatriz em forma de raio atravessando o corpo. Chakra de relâmpago crepitava ao seu redor. O terceiro Raikage. O homem que certa vez lutou sozinho contra 10.000 shinobi. Embora tenha morrido de exaustão extrema, e não em batalha, os shinobi de Iva jamais esqueceriam seu massacre contra suas forças. Para falar a verdade, ele os aterrorizava ainda mais do que Shijin. O terceiro Raikage. O rosto de Onoki demonstrava claro pavor. Até mesmo Kurotsushi, geralmente destemida, se lembrou das histórias aterrorizantes de sua juventude. Agora, sua guerra pode continuar, disse Kabuto com um sorriso. Este Raikage jamais se cansará. Seu chakra jamais se esgotará. Vocês podem lutar para sempre. Até. Não resta uma única alma viva em Iva. Capítulo 190. A guerra continuava a devastar o país. Os shinobi de Wagakure jaziam espalhados pelo campo de batalha. Em seu estado Edo Tensei, o terceiro Raikage liberou seu modo de liberação de chakra relâmpago sem qualquer necessidade de conservar chakra. Liderando um esquadrão de ninjas reanimados, ele devastou as forças de Iva como um deus da destruição. Para eles foi nada menos que um massacre dimensional. Onoki, o terceiro Tsuchikage, só pôde assistir impotente ao caos que se instaurava. Incapaz de deter o inimigo, ele gritou ordens para seu povo, tentando garantir uma retirada. Evacuem o campo de batalha. Todos recuem. Recuem para a rede de cavernas sob a aldeia e estabeleçam uma nova linha defensiva. Estilo terra. Parede de fluxo de terra. Uma enorme muralha de terra ergueu-se, dividindo o interior da vila. Sob o comando de Onoki e Kitsushi, inúmeros shinobi de Iva recuaram para trás dela para se reagruparem. No entanto, o terceiro Raikage destruiu a muralha com um único golpe. O exército do Edo Tensei, liderado por aquele homem aterrador, irrompeu pela linha defensiva como lobos em meio a um rebanho de ovelhas. Isso não foi apenas caos. Isto foi guerra. Guerra de verdade. O enorme exército de Iva, conhecido por seu número e poder, foi rapidamente subjugado. Reforços chegaram de todas as direções para tapar a brecha, apenas para serem esmagados pelas implacáveis forças dos mortos-vivos. Este exército de Edo Tensei, com menos de 100 pessoas, lideradas pelo terceiro Raikage, possuía uma força equivalente à de uma força de invasão completa. Onoki e Kitsushi ordenaram a evacuação completa de Wagakure, transformando sua outrora próspera vila em uma cidade fantasma, um campo de batalha. Enquanto Wagakure passava por dificuldades, o responsável estava recuando do campo de batalha. Um portão espaço-tempo de cor preta apareceu acima de Kabuto Yakushi e Emiya Shijin. O portão espaço-tempo de Yomotsu Irazaka parecia estar descendo lentamente do ar, engolindo silenciosamente Emiya Shijin e Kabuto Yakushi, junto com o Jinchuriki dos 5 caudas que estava por perto. Suas figuras estavam prestes a desaparecer completamente dentro de Wagakure. Ir embora sem nem mesmo se despedir direito? Onoki, com os olhos arregalados, moveu-se para impedi-los. Mas a liberação de poeira não os alcançaria a tempo, e poderia matá-la no processo. Então ele rapidamente ativou outro jutsu. Estilo terra, grande núcleo em movimento. De repente, o chão sob os pés de Shijin e Kabuto cedeu. Foi como se tivessem caído num buraco. Shijin estendeu a mão calmamente e pressionou a parede do fosso. O chão sob seus pés se elevou como um elevador, trazendo-o junto com Kabuto e An, de volta à superfície. Que problemático. Kabuto sorriu quando o chão cedeu sob seus pés. Assim que voltaram a estar em terreno plano, Shijin estendeu a mão esquerda em direção a Onoki. Seus dedos se fecharam com força enquanto uma energia natural surgia, comprimindo o ar ao redor de Onoki e arremessando-o contra o chão com imensa força. Não.
Onoki sentiu a pressão antes mesmo de perceber o ataque. O peso invisível o esmagou contra o chão, o rosto ensanguentado, incapaz de se mover. Que tipo de jutsu era esse? Tudo o que ele podia fazer era assistir enquanto o portão de Yumi consumia Shijin e Kabuto mais uma vez. Adeus, Lord Tsuchikage. Kabuto acenou zombeteiramente, seus óculos brilhando de forma sinistra. Eu não tinha planejado deixar um presente para você, mas agora parece que devo. Onoki estremeceu. Aquele tom não soava nada agradável. Qualquer que fosse o presente que Kabuto deixou, não podia ser bom. Assim que Shijin e Kabuto desapareceram, a pressão sobre Onoki se dissipou. Ele agarrou as costas doloridas e se levantou, preparando-se para ajudar a repelir as forças enfurecidas de Edo. Mas, antes que ele pudesse reagir, uma figura surgiu silenciosamente atrás dele. Uma lâmina girou em direção à parte de trás de sua cabeça. Por sorte, Onoki avistou a sombra do atacante. Sua baixa estatura permitiu que ele percebesse a silhueta rapidamente. Ele rolou para o lado a tempo de evitar o golpe fatal. Então ele olhou para cima e congelou. Segundo Lord Tsuchikage, a testa de Onoki ficou coberta de suor frio. Era Mu, seu professor, o homem que lhe ensinou tudo sobre a liberação de poeira, aquele que moldou um jovem impulsivo no terceiro Tsuchikage, aquele que voluntariamente abdicou para permitir que Onoki ascendesse. E agora? Professor e aluno estavam em lados opostos de um campo de batalha. Nada mal, comentou Mu friamente, com o mesmo tom de voz de sempre. Ele ergueu a espada novamente. Agora me derrote. Este corpo conserva todo o meu poder, e com o chakra infinito do Edo Tensei, posso ser ainda mais forte do que antes. Onoki começou a suar de verdade. Como sucessor de Mu, ele sabia melhor do que ninguém o quão poderoso era seu mestre. Naquela época, ele não conseguia sequer desferir um golpe contra ele. O pior de tudo é que, o exército de Edo ainda causava estragos em Iwagakure. É melhor você me derrotar rapidamente, advertiu Mu com severidade. Na sua situação atual, você não conseguirá proteger a aldeia de outra forma. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Onoki cerrou os dentes, tomou sua decisão e executou sua técnica característica. Um cubo de luz brilhante disparou em direção ao seu mestre. Outrora professor e aluno como pai e filho. Agora forçados a cruzar espadas nas ruínas de sua casa. Mas Onoki sabia, se demonstrasse a menor hesitação, seu professor o repreenderia como o menino que ele fora um dia. Enquanto isso, na base da Akatsuki, Shijin e Kabuto retornaram com o Jinchuriki de 5 caudas capturado. Enquanto Kabuto continuava controlando o exército de Edo remotamente, ele perguntou sobre o objetivo do ataque. Até onde devemos avançar antes de parar? Eles precisam entender, lutar contra a Akatsuki não se resume apenas a shinobi fortes, respondeu Shijin. Eles vão precisar de um exército completo. Entendido. Kabuto assentiu com a cabeça e acrescentou com um sorriso. Mas com você e Lord Madara. Será que o mundo ninja realmente encontrará forças para resistir? Ele tinha visto o que aconteceu em Iwagakure. Que chance teria a Vila da Nuvem contra Madara? O moral de algumas aldeias pode já estar a ruir. A resposta de Shijin foi firme. Ele havia testemunhado inúmeras almas inabaláveis ao longo de 1000 anos, descendentes do sábio dos 6 caminhos. Sua vontade não se despedaçaria diante de algumas derrotas. Mais importante ainda, eles não tinham escolha. Não há como voltar atrás. A única chance deles é seguir em frente. Gotas de chuva caíam do céu enquanto Shijin relembrava seu próprio momento de desespero, ocorrido 1000 anos atrás. Naquela época eu também não conseguia me imaginar vivendo na covardia. Por que eles conseguiriam? Kabuto sorriu ironicamente sem conseguir responder. Ele jamais havia percebido qualquer fraqueza em Shijin e jamais imaginara que ele tivesse tido dificuldades com suas escolhas. Para Kabuto, Lord Shijin sempre fora um ser impecável. Mas justamente quando ele se preparava para investigar mais a fundo, sua expressão mudou repentinamente. Algo impensável havia acontecido em Iwagakure. Impossível. O segundo Tsuchikage foi derrotado? Onoki superou seu mestre. Nada surpreendente. Apesar de cego, Shijin compreendeu o desfecho como se o estivesse presenciando em primeira mão. Não por meio de profecia, mas através da sabedoria adquirida ao longo de 1000 anos. Relembrem o exército de Edo, instruiu ele, girando casualmente um cubo brilhante de liberação de poeira. Já fizemos o suficiente. Agora vamos ver como Madara e Sasuke se sairão na próxima etapa, e Madara nunca decepciona. Capítulo 191. Onoki, o terceiro Tsuchikage, ficou sem ar. Diante dele, seu mentor, o segundo Tsuchikage Mu reanimado, estava se reconstituindo. Embora Onoki o tivesse derrotado, ele não tinha mais forças para selá-lo. No entanto, a batalha chegou a um fim abrupto. Os ninjas do Edo Tensei começaram a se dissipar um a um, dissolvendo-se em névoa. Onoki foi pego de surpresa, observando o corpo de Mu se reformar rapidamente. Contudo, o velho mestre não atacou mais. A verdadeira tempestade está chegando. Mu olhou para seu discípulo, aproveitando esta última oportunidade para transmitir um aviso antes de desaparecer completamente. Onoki, não fique parado. Esse poder que você tem agora está longe de ser suficiente para o que está por vir. Com isso, o segundo Tsuchikage desapareceu em fumaça. A expressão de Onoki era peculiar. Ele já havia lutado além de seus limites para derrotar seu professor. Que força adicional ele poderia encontrar? Ele tinha quase 80 anos. Será que o mundo estava mesmo impondo tantos problemas a alguém da idade dele? E isso nem era o pior. Sua aldeia estava em ruínas. Seu recurso estratégico mais vital, o Jinchuriki de 5 caudas An, havia sido tomado pela Akatsuki. Anos atrás, eles perderam seu Jinchuriki de 4 caudas Roshi. Agora, Iwagakure havia perdido todo o seu poder de dissuasão. Pai,
Kitsushi aproximou-se com semblante sombrio para fazer a denúncia. Eu vi tudo. Onoki acenou com a mão dispensando-o e deu suas ordens em um tom cansado. Levem as pessoas para a Terra da Chuva. Eu me lembro que a base da Akatsuki fica lá. Mesmo que tenham que escavar o país inteiro, nós vamos encontrar o An. Ele fez uma pausa, lembrando-se do aviso de Mu. Não, diga-lhes para se moverem com cautela. Também, comece a procurar por Roshi novamente. E obter informações sobre as outras aldeias. Conhecendo os métodos daquele homem, ele não vai parar nas bestas de cauda de Vagakuri. Kitsushi anotou tudo rapidamente. Logo depois, os batedores de Vagakuri retornaram com relatórios de todo o mundo ninja. Akatsuki havia atacado todas as principais aldeias. A menos afetada foi Kerigakuri. Como eles não haviam selado o Três Caudas renascido, só a perderam para Nagato e Konan. A tentativa de recuperar o Jinchuriki dos Seis Caudas rebelde, o Takata, não obteve sucesso. Kerigakuri também havia perdido todas as suas feras. Tsunagakuri teve um desempenho pior. Gaara, o Jinchuriki de uma cauda, também era o seu recém-nomeado quinto Kazekage. Ele foi levado por Deidara e Sazori. O moral de Suna estava destruído. Seu povo não conseguiu nem mesmo proteger seu próprio Kage, que se sacrificou para proteger a vila. Mas o pior destino caiu em Komogakuri. Sua fortaleza na montanha foi partida ao meio pelo Susanoo perfeito de Uchiha Madara. O destino do quarto Raikage era desconhecido. Tanto a criatura de 2 caudas quanto a de 8 caudas foram extraídas à força. Os sobreviventes fugiram aterrorizados para a relativa segurança da Ilha da Tartaruga. Das 5 grandes nações, apenas Konoha permaneceu intocada. As bestas com cauda, transmitidas de geração em geração, foram apreendidas em poucos dias. Em poucas semanas, o terror da Akatsuki se espalhou pelo mundo ninja. Todo shinobi conhecia a ameaça. E todos os olhares se voltaram para Konoha. Porque ninguém acreditava que a Akatsuki pouparia a raposa de 9 caudas. Naturalmente, isso incluía a própria Konoha. Dentro da Torre Hokage, Tsunade, a quinta Hokage, ficou devastada com os relatos sombrios. A devastação das outras aldeias, antes motivo de socorro secreto, agora prenunciava uma crise iminente. O destino de Konoha poderia seguir o mesmo caminho. Hokage-sama, um guarda chamado Raido perguntou cautelosamente. Deveríamos aumentar o nível de alerta da aldeia? Tsunade assentiu em silêncio. Todos sabiam a verdade de que adiantava agora aumentar a segurança? Nem mesmo o poder combinado dos 4 Hokages foi capaz de derrotar Shigen. Agora ele tinha Madara ao seu lado. Que defesa poderiam montar? Considerando os feitos de Madara e Shigen, se Akatsuki atacasse, sua única preocupação seria quantos poderiam sobreviver. Todos em Konoha com um mínimo de inteligência sabiam? Não havia como superar essa disparidade de poder apenas com números ou vontade. O único alívio discreto. O fato é que Naruto Uzumaki, o Jinchuriki da raposa de 9 caudas, não estava na vila. Ao saber que as outras feras haviam sido capturadas, Jiraiya imediatamente enviou Naruto para o Monte Myoboku. Lá, os sábios sapos o ensinariam um modo sábio, mantendo-o escondido da Akatsuki. Mas o Monte Myoboku só podia proteger Naruto. Não conseguiu proteger Konoha. Diante da ameaça iminente da Akatsuki, Tsunade teve que se preparar para o pior. Vocês todos, comecem imediatamente os preparativos para a evacuação. Tsunade estava no topo da Torre Hokage, contemplando sua amada vila. Preparem-se para a possibilidade de este lugar se tornar um campo de batalha e ser reduzido a escombros. Sim, senhora. Os shinobi reunidos assentiram com um semblante sombrio. Desde que a notícia dos ataques da Akatsuki se espalhou, uma atmosfera de profunda tristeza tomou conta de Konoha. Todos entendiam. Esta crise superaria qualquer outra anterior. E nesse exato momento, um visitante chegou em plena madrugada. Um homem de cabelos compridos e capa com capuz entrou silenciosamente na torre do Hokage. Ele apareceu atrás de Tsunade, lambendo os lábios com um sorriso de escárnio enquanto cumprimentava sua antiga companheira de equipe. Quanto tempo, Tsunade? Orochimaru? Tsunade virou-se bruscamente. Ela franziu a testa ao reconhecer o rosto familiar. Você anda quieto ultimamente. O que você quer? Não tenho tempo nem energia para brigar com você. No passado, ela teria ordenado que Anbu o capturasse imediatamente. Mas agora, com a crise da Akatsuki iminente, ela não podia desperdiçar recursos com alguém como Orochimaru. Ah, mas eu tenho tempo. Orochimaru sorriu, divertido com o desespero dela. Eu sei exatamente em que tipo de problema Konoha se meteu. E se eu dissesse que poderia ajudar? Não seja ridículo. Tsunade franziu a testa. Você trouxe o primeiro Hokage de volta só para lutar contra aquele homem. E o que aconteceu? O que aconteceu? Será que Shigen havia sido completamente ressuscitado? Agora ninguém conseguia detê-lo. E com Madara, a dominação do mundo ninja era iminente. Mas, Tsunade, você não tem soluções próprias. O sorriso de Orochimaru se alargou ainda mais. Talvez o que eu ofereça seja apenas uma paliativa, mas ainda assim é algo a que se agarrar. Tsunade ficou em silêncio. Primeiro, invoque Kakashi Atake, disse Orochimaru com suavidade. A Akatsuki pode ouvir esta conversa. Então precisamos de um lugar seguro para conversar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 192. Akatsuki estava se movendo rápido demais. Não foi apenas Konoha que ficou abalada, o Uchiha Obito estava ainda mais preocupado. Ele tinha certeza de que Madara e Lord Shigen estavam fazendo tudo o que podiam para descobrir seu paradeiro. E pela primeira vez como aliado de Obito, Orochimaru não planejava traí-lo. Em primeiro lugar, estavam unidos pelas circunstâncias. E em segundo lugar, Obito ainda guardava segredos que despertavam a curiosidade de Orochimaru. A visita de Orochimaru a Tsunade em Konoha foi uma decisão conjunta dos dois. Eles precisavam usar o Kamui Sharingan de Kakashi Atake. E mais importante ainda, eles precisavam da cooperação de Konoha. Na dimensão Kamui,
Este espaço criado pelo Mangekyou Sharingan havia se tornado estranhamente movimentado. Para escapar da vigilância da Akatsuki, Obito e Orochimaru haviam transferido tudo para cá. Até mesmo Itachi e Kizami estavam escondidos lá dentro. E sinceramente, era incrivelmente seguro. Somente Obito e Kakashi poderiam abrir o portal para este reino usando seus respectivos olhos Kamui. Nem mesmo Kakashi jamais havia estado aqui antes. Apesar de possuir o olho Kamui, ele sempre evitou experimentar com a dimensão por segurança. Mas nada disso importava naquele momento. No momento em que pôs os olhos em Obito lá dentro, sua expressão mudou. Obito. Obito zombou. Ele não tinha nenhum desejo de encontrar Kakashi novamente, não fosse a ameaça de Madara. Aquele cara sempre o irritara. Enquanto isso, Orochimaru e Tsunade conversavam com uma facilidade surpreendente. Este lugar é o único que pode ser verdadeiramente seguro, explicou Orochimaru com um sorriso. A Akatsuki possui uma criatura chamada Zetsu. Ela pode se esconder em qualquer lugar e roubar informações sem ser detectada. No momento, o espaço Kamui é o único lugar onde os segredos estão a salvo. 3 traidores de Konoha. Tsunade lançou um olhar furioso para Orochimaru, depois para Obito e Itachi. Você eu quase consigo perdoar, mas aqueles dois? Um iniciou o ataque da raposa de 9 caudas, o outro massacrou todo o seu clã. De fato, Orochimaru causou poucos danos diretos a Konoha. Mas e Obito e Itachi? Os crimes que cometeram foram enormes. Tsunade não tinha nenhum desejo de trabalhar com eles. Você não tem escolha. Obito interrompeu friamente. Nós também não. Encare a realidade, Quinto Hokage. Shigen e Madara não são inimigos que você possa derrotar. Eles poderiam varrer Konoha do mapa num piscar de olhos. Eu nem preciso trabalhar com você. O olhar de Obito se voltou para Kakashi. Eu poderia simplesmente retirar o olho que lhe dei. Mas Orochimaru me convenceu de que a cooperação é mais tranquila. Essa é a única razão pela qual estou considerando esse plano. Você? Suficiente. Orochimaru sorriu e amenizou a situação. Agora não é hora de discutir o passado. Nosso inimigo em comum é Shigen e Madara. Vamos nos concentrar neles. Orochimaru-san, Itachi falou de repente. Explique o plano. Com prazer. Os olhos de Orochimaru brilharam com divertimento. Agora era a hora de revelar suas cartas, e talvez conquistar Tsunade completamente. O plano era simples. Akatsuki havia reunido todas as outras bestas com cauda. Apenas Konoha ainda possuía o Jinchuriki da raposa de 9 caudas. O ataque da Akatsuki a Konoha era inevitável. Mas esse ataque pode criar uma oportunidade. Se as defesas de Konoha fossem fortes o suficiente, a Akatsuki seria forçada a dividir suas forças. Pelo menos um de Madara ou Shigen precisaria comparecer pessoalmente. Naquele momento, Obito também entraria em ação. Somente esses dois, Madara ou Shigen, poderiam deter Obito. Se um deles aparecesse em outro lugar, a base da Akatsuki ficaria desprotegida. Foi então que Kakashi vai se infiltrar no quartel-general da Akatsuki, continuou Orochimaru. Usando a ressonância entre seus olhos gêmeos Kamui, Obito pode enviá-lo para o interior da base da Akatsuki. Então, libertamos as bestas com cauda e os Jinchuriki capturados. Ele lançou um olhar casual para uma estrutura enorme dentro da dimensão Kamui. Depois, reunimos as outras aldeias e juntamos todas as forças do mundo ninja para uma batalha final. Este plano dependia da exploração da ressonância espacial entre os dois olhos Kamui. Kakashi e Obito conseguiam enviar pessoas ou objetos a grandes distâncias num instante. Foi essencialmente uma jogada de teletransporte tático. Mesmo que Madara ou Shigen pudessem se teletransportar usando o deus voador do trovão, eles não conseguiriam reagir a tempo de retornar à base da Akatsuki. E assim, o plano parecia infalível. Konoha não precisou fazer muito, apenas se defender. Tudo o que eles precisavam para se comprometer era o Kamui do Kakashi. Não temos outras opções, Tsunade. Orochimaru estreitou seus olhos serpentinos, seu tom persuasivo e insistente ao mesmo tempo. Até mesmo o poder de antigos inimigos deve ser usado, se isso significar salvar o mundo. Deixe-me pensar. Tsunade esfregou as têmporas. Não temos tempo, insistiu Orochimaru. Nem você. Mesmo que seu plano funcione e recuperemos as bestas com cauda. A voz de Tsunade era baixa. Ainda assim, talvez não vençamos a batalha final. Verdadeiro. Mas é a nossa única chance. Orochimaru lambeu os lábios. Não podemos simplesmente ficar aqui sentados esperando a morte. Mesmo que a esperança fosse mínima, eles tiveram que agir. Tsunade e Kakashi deixaram o espaço Kamui, mas ela já havia decidido. Cooperaria com Orochimaru para impedir algo ainda mais perigoso. Ao mesmo tempo, Tsunade percebeu outra coisa. Se ela conseguiu se aliar a Orochimaru, por que não as outras aldeias? Este era o momento perfeito. Todas as aldeias testemunharam o horror da Akatsuki. Eles sabiam que nenhuma aldeia sozinha conseguiria se sustentar. Uma aliança shinobi unida era possível. Mas, assim que Tsunade e Kakashi saíram, o clima entre Obito e Orochimaru mudou. Se este plano for bem sucedido, Obito rasgou um véu dentro do espaço Kamui, revelando a imponente estátua Gedo. Vou me infiltrar na base da Akatsuki e roubar a estátua Gedo que contém as bestas. Assim que eu a tiver, Shigen e Madara não serão mais ameaças. Capítulo 193. Base da Akatsuki. Toda a base assemelhava-se a uma prisão infernal sob o fim dos tempos. Lá dentro, bestas com cauda e Jinchuriki estavam todos firmemente presos por receptores negros imbuídos com a liberação Yin-Yang. Todas, exceto a raposa de 9 caudas. O restante das bestas com cauda já havia caído em suas mãos. É claro que a Akatsuki não os conquistou sem um preço. Tomemos Deidara como exemplo. Ele havia perdido um braço. Felizmente, o ninjutsu médico de Lord Shigen era surpreendentemente avançado. Ele criou um novo braço para ele com facilidade. Deidara flexionou um novo braço, observando, surpreso, uma boca familiar aparecer na palma da sua mão.
Parece exatamente com o original. Existe algum ninjutsu médico tão incrível assim no mundo? Talvez você devesse observar quem te tratou bem. Sasori rosnou roucamente, irritado com a expressão atonita de Deidara. Que idiota! Quem o consertou foi ninguém menos que Lord Shigen. Comparada à lesão no braço de Deidara, a situação de Uchiha Sasuke era muito mais grave. Após derrotar o Jinchuriki da Duas Caudas, ele desafiou imprudentemente a Oito Caudas. Felizmente, Madara estivera com ele, e Lord Shigen também estava lá. Sasuke mal conseguiu se manter vivo. Ainda bem que Lord Shigen estava aqui. Madara disse isso após confirmar que o estado de Sasuke era estável, antes de convidar Shigen para discutir a próxima operação. Porque capturar as 8 bestas com cauda era apenas o começo. A verdadeira ameaça? Uchiha Obito. Aquele cara não vai desistir do plano Olho da Lua. Madara estava confiante em seu julgamento. Ele próprio havia orquestrado a queda de Obito no desespero. Ele tinha certeza de que Obito não havia desistido. Agora que temos as 8 feras, ele definitivamente está começando a entrar em pânico. Mas ainda não encontramos sua localização, sussurrou Zetsu Negro ao lado de Shigen. Ele não pode se esconder por muito tempo. Madara bufou. Ele não é uma pessoa paciente. Assim que os problemas começam, ele perde a cabeça. E de fato, Madara conhecia bem o seu povo. O orgulho Uchiha era uma falha compartilhada. Vamos continuar com o nosso plano, disse Madara, virando-se para Shigen. Ele certamente agirá em breve. E seu alvo serão as bestas com cauda que conseguimos capturar. Todos os presentes Shigen, Madara e Zetsu Negro estavam extremamente concentrados. Mesmo que ele consiga os 8, não importa, disse Shigen friamente. Ele não se importava com quão longe Obito achava que podia chegar. Mesmo que Obito tivesse conseguido reviver a 10 caudas e se tornar seu Jinchuriki, isso não significaria nada. Mas ele não conseguia dizer essa verdade em voz alta, porque Zetsu Negro estava observando. Se Zetsu Negro pressentisse que Shigen nem se importava que Obito revivesse a 10 caudas, pode-se suspeitar que Shigen seja até capaz de ressuscitar Kaguya Otsutsuki. Então, em vez disso, Shigen ofereceu um limite mínimo tolerável. Só não deixe que ele pegue a raposa de 9 caudas. Nem isso importaria a Ryu Madara. Mesmo que ele ressuscite a 10 caudas, tenho muitas maneiras de colocá-lo em seu devido lugar. Não fique convencido demais, Madara. Zetsu Negro interrompeu com um tom sombrio. Assim que ele se torna o Jinchuriki da 10 caudas, seu chakra se transforma, assim como o de Lord Shigen. Esse tipo de poder não é algo que se possa subestimar. Madara ficou em silêncio. Ele se lembrou da vez em que seu Genjutsu fora quebrado sem esforço por Shigen, a presença aterradora que sentirá naquele instante. Aquilo nunca saiu de sua memória. Será que Obito era capaz de atingir tal nível? Parece que precisamos nos separar, murmurou Madara, alterando seus planos. Que o Lord Shigen ataque Konoha. Eu ficarei aqui com Sasuke e protegerei as feras. A raposa de 9 caudas não está em Konoha, lembrou Zetsu Negro. Ainda não encontramos o paradeiro de Naruto Uzumaki. Não importa. Madara acenou com a mão, dispensando a situação. Trata-se de atrair aquele idiota do Obito. A raposa de 9 caudas. Lidaremos com ela mais tarde. Madara fez o gesto de agarrar uma cabeça. Vamos descobrir a localização em Konoha em breve. Vocês não vão mandar o Sasuke conosco? Shigen ergueu uma sobrancelha. A vontade daquele garoto não é firme o suficiente. Os olhos de Madara escureceram. Ele ainda acredita que traiu Konoha, mas fazê-lo atacá-la diretamente? Ele não está pronto. É melhor que fique e me ajude a lidar com o Obito. Por mim, tudo bem, Shigen assentiu com a cabeça. A essa altura, a notoriedade da Akatsuki já havia se espalhado pelo mundo todo. Inúmeros espiões de outras aldeias observavam a região da chuva, na esperança de obter informações. Portanto, as ações da Akatsuki eram difíceis de se tornar em segredo. Emiya Shigen liderou os membros da Akatsuki em uma ação coletiva para atrair Obito Uchiha. Ele optou por não usar o Yomotsu Irazaka, mas sim agir de forma bastante ostensiva, o que rapidamente atraiu a atenção de muitos ninjas em busca de informações. A Akatsuki está em movimento. Olhando para a rota deles, deve ser Konoha. A pessoa à frente é o Sr. Emiya Shigen. A informação sobre Madara Uchiha é desconhecida, ele deve ter ficado na Akatsuki para guardar as biju que capturaram. Os espiões se apressaram em retornar para dar o relatório. Muitos esperavam recuperar as bestas, mas e se Madara as estivesse guardando? Esqueça. Aquele monstro destruiu sozinho a Vila das Nuvens. Ninguém teve notícias do quarto Raikage desde então. Na verdade, o Raikage havia sido gravemente ferido durante aquele confronto com Madara e entrou em coma. Antes de perder a consciência, ele ordenou que seus homens o levassem para Konoha, não apenas para tratamento, mas também para consultar Tsunade sobre como deter a Akatsuki. Ele não confiava na maioria dos líderes de Konoha. Mas e Tsunade? Ela já havia salvado a vida de um de seus camaradas durante uma de suas viagens. Para ele, o quinto Hokage era uma pessoa íntegra. Hospital Konoha. Tsunade franziu a testa. Ela não esperava que o quarto Raikage aparecesse em um momento tão crítico, muito menos em uma maca. Após ouvir a explicação do ninja da nuvem, ela entendeu. Tsunade rosnou o Raikage ao acordar, envolto em bandagens e ainda com a testa franzida. Seu ninjutsu médico é realmente excepcional. Estou mais curioso. Tsunade cruzou os braços, olhando pela janela para os guardas da nuvem. Quão forte é Madara, para que ele tenha te deixado nesse estado? O Raikage ficou em silêncio. Quando se tratava de Madara, até mesmo alguém tão orgulhoso e inabalável quanto o quarto Raikage sentiu pavor. Ele não conseguia esquecer aquele imponente Susanoo. Um golpe. Apenas um. E ele não só havia perdido. Toda a sua aldeia havia sido reduzida a escombros. Isso nunca tinha acontecido antes. Nenhum inimigo jamais havia esmagado como tão completamente. Aquele homem. Gotas de suor frio se formaram em sua testa. Eu não era páreo para ele. Você acha que eu não sabia disso? Retrucou Tsunade, irritada. Claro que não. Não, você não entende.
Ele balançou a cabeça lentamente. Não estamos nem no mesmo nível. Meu avô foi o primeiro Hokage, disse Tsunade categoricamente. Ela não tinha medo particular de Madara. Ele havia sido derrotado pelo avô dela. E, quando criança, ela também ouvirá histórias de Madara sendo derrotado por Lord Shigen. Na verdade, era Shigen quem ela mais temia. O homem que um dia a orientou como um pai. Por obra do destino. Nesse instante, o ninja de Konoha irrompeu no local. Lady Tsunade. A Akatsuki está em movimento. Liderando-os, está Lord Shigen. Capítulo 194. Era exatamente isso que ela temia. O corpo de Tsunade enrijeceu instantaneamente. Embora tivesse assumido o manto da quinta Hokage e carregado o peso de Konoha em seus ombros, ela sempre dizia a si mesma que não devia temer seu antigo mentor, agora transformado em inimigo Lord Shigen. Mas, o único golpe que ela recebeu de Shigen durante os exames Chunin deixou uma sombra profunda e indelével em seu coração. Uma parte dela não conseguia encará-lo, mesmo agora. Tsunade temia ficar paralisada se tivesse que lutar contra ele novamente. Assim como Tsunade não conseguia entender o medo que o Raikage tinha de Uchiha Madara, o quarto Raikage não conseguia entender o medo que Tsunade tinha de Shigen. Tsunade, você está com medo. O quarto Raikage apontou isso sem rodeios. O medo do inimigo não tem lugar em corações como os nossos. Tsunade lançou-lhe um olhar de desprezo. Quem ele pensava que era para falar? Não foi ele quem quase se mijou de medo só de ouvir o nome de Madara? Esse olhar é extremamente ofensivo. O Raikage rosnou, a raiva estampada em seu rosto. Fique na sua cama. Tsunade suspirou, virando-se para sair do quarto do hospital. Ela tinha preparativos a fazer. O ataque da Akatsuki a Konoha era iminente. Chamar isso de preparação foi generoso. Era mais como lutar para não se afogar. Afinal, durante os exames Chunin, Shigen liberou apenas uma fração de seu chakra, e a maioria do shinobi de Konoha sucumbiu à sua pressão. No entanto, Tsunade já havia previsto esse dia. Tudo que ela podia fazer agora era rezar para que Orochimaru e Obito causassem problemas suficientes para forçar a Akatsuki a recuar. Fronteira do País da Chuva. Kakashi Atake e Uchiha Obito estavam no alto de uma colina, observando Shigen e os outros partirem do País da Chuva. Agora, é hora de começarmos nosso plano. Obito nem sequer olhou para Kakashi. Madara ainda deve estar na base da Akatsuki. Eu a trarei para fora. Você se infiltra e localiza as bestas com cauda. Obito. Kakashi tentou falar. Não temos tempo. E eu não tenho nenhum interesse em conversar com você. A figura de Obito se fundiu com o espaço do seu Kamui, deixando para trás apenas uma frase amarga. Essa cooperação nada mais é do que usar meu outro olho para lutar contra a Akatsuki. O que ele não disse foi, esse plano estava longe de ser seguro. Ele pode muito bem morrer pelas mãos de Madara. Se isso acontecesse, nenhuma palavra importaria de qualquer forma. Base da Akatsuki. Madara e Sasuke continuaram seu treinamento. Mais uma vez, Madara golpeou Sasuke com Susanoo, suspirando com um toque de resignação. Talvez enviar você para Konoha com Lord Shigen não tivesse sido uma má ideia. Quem sabe atacar Konoha pudesse ter despertado seu Mangekyou. Afinal, Sasuke cresceu em Konoha. Se ele conseguisse se desapegar do passado e vivenciar uma poderosa transformação emocional, talvez despertasse de fato o Mangekyou Sharingan. É desnecessário. Sasuke disse friamente. Eu mesmo encontrarei uma maneira de combater Susanoo. Então você terá que esgotar o poder ocular dele. Madara respondeu, revelando os segredos do Mangekyou e expondo a fraqueza de Itachi. Sem o Mangekyou eterno, cada uso de suas habilidades drena sua visão, até a cegueira. Mas, se ele perder a visão, você pode não conseguir transplantar os olhos dele para obter o Mangekyou eterno. Eu não ligo. Sasuke não tinha interesse no chamado Mangekyou eterno. Tudo que eu quero é matá-lo. Que decepção. Madara soltou uma risada, divertido apesar de si mesmo. Lord Shigen e eu vemos você como sucessor do plano Olho da Lua. Não estou interessado. Sasuke permaneceu indiferente. Tic. Tão cegos pelo ódio? Madara estalou a língua, mas não repreendeu Sasuke por isso. Na verdade, ele admirava a determinação do garoto. Então, depois da sua vingança, conversaremos. Sasuke fez uma pausa e murmurou. Obrigado. Quando eu o matar, vou considerar seu plano Olho da Lua. Afinal, Madara e Shigen o trataram decentemente. Se a visão deles de paz eterna se mostrasse viável, Sasuke não se importaria de ajudá-los a concretizá-la. Madara deu uma risadinha sem dizer mais nada. Se o plano deles funcionasse, eles nem precisariam do Sasuke. Eles também o prenderiam dentro do Tsukuyomi infinito. Nesse mundo dos sonhos, ele teria seu clã, sua família, sua juventude pacífica. Dentro do espaço Kamui, Obito estava finalizando os preparativos. Ele precisava atrair Madara para fora da base da Akatsuki, sem ser pego ou morto no processo. Relaxar. Está tudo pronto. Orochimaru sorriu, tentando aliviar a tensão de Obito. Seus olhos brilharam friamente enquanto ele olhava para vários caixões. O Edo Tensei desta vez será perfeito. Sua força está mais próxima da realidade do que nunca. Eles podem não ser páreo para Shigen, mas Madara não deve ser um problema. Não importa. Contanto que consigamos as 8 feras. Obito cerrou o punho com força. Então estarei a um passo de me tornar o Jinchuriki da 10 caudas. Assim que tivermos sucesso, nem mesmo Shigen será capaz de nos deter. Essa relíquia ancestral pode permanecer enterrada em sua história. Vamos começar. Obito se virou para a figura ao seu lado. Kizami, a jogada é sua primeiro.
Capítulo 195. Base da Akatsuki. Ninjas de todo o mundo Shinobi estavam tentando desesperadamente descobrir o paradeiro das bestas com cauda dentro da base. No entanto, com o Uchiha Madara e o Uchiha Sasuke guardando o local, nenhum deles havia conseguido. Infiltrar a base da Akatsuki era uma missão suicida. Uma centena de Shinobi poderia se infiltrar, e 100 morreriam. Foi uma missão tão mortal na prática quanto no papel. Nesse exato momento, Ataque Kakashi apareceu silenciosamente perto da extremidade externa da base da Akatsuki, aguardando a partida de Madara. Dentro da base, Madara recebeu notícias de um clone de Zetsu branco. E desta vez, trouxe boas notícias. Senhor Madara, encontramos Kizami Oshigaki. O clone estava visivelmente animado ao fazer o relatório. Nós o seguimos secretamente e descobrimos a localização de Uchiha Obito. Eles estão escondidos não muito longe da base, esperando uma oportunidade para se infiltrar. Ei, continua ousado como sempre. Madara deu uma risada fria. Saltando de uma plataforma alta, ele virou a cabeça para instruir Sasuke. Sasuke, segure a base enquanto eu estiver fora. Posso confiar em você? Apenas algumas pragas. Sasuke demonstrava total desprezo por qualquer inimigo que tentasse se infiltrar. Para ele, nenhum Jounin comum era capaz de tocá-lo. Madara ergueu uma sobrancelha, olhou para Sasuke por um segundo e então seguiu o clone de Zetsu branco em direção ao último local conhecido de Obito. Afinal, não era longe. Mesmo que algo acontecesse na base, Madara estava confiante de que poderia retornar instantaneamente. Ele não acreditava que Sasuke teria dificuldades para defendê-la. Essa pirralha de 16 anos. Os Jounin das outras aldeias não estavam à sua altura. No entanto, assim que Madara partiu, Sasuke encontrou um antigo mestre Jounin que poderia ser um adversário à altura, seu antigo sensei. Ataque Kakashi, escondido nas sombras, havia se infiltrado cuidadosamente no perímetro. Mas, dentro da base, ele logo avistou uma figura familiar, mesmo que ele tivesse se preparado mentalmente. Kakashi não esperava encontrá-lo tão cedo. Uchiha Sasuke estava sentado em um degrau de pedra, com a mão apoiada em uma espada fina, seu Sharingan carmesim girando enquanto encarava o intruso. Kakashi. A voz de Sasuke ecoou friamente pela base. Não adianta se esconder. Eu já te vi. Este não é um lugar para você estar. E de fato, seguindo toda a lógica, Kakashi não deveria estar aqui. Afinal, nenhuma das 8 bestas com cauda que pertenciam a Akatsuki era originária de Konoha. E com Lord Shigen e a maior parte da Akatsuki marchando em direção a Konoha, Kakashi, como um Jounin de Konoha, deveria ter ficado para proteger a vila. E este também não é o seu lugar. Kakashi saiu das sombras, o olhar carregado de decepção ao encarar seu antigo aluno. Isso não é da sua conta. Sasuke apertou o cabo de sua espada. O chakra sinistro que emanava dele era desconhecido e arrepiante. Vá embora, Kakashi. Eu poderia te matar a qualquer momento, mas estou reservando o chakra para ameaças reais. Você não vale a pena. Você deveria estar em Konoha. Não ficar perseguindo o ninja renegado enquanto Shigen lidera a Akatsuki direto para sua casa. Eu não pensei. Kakashi suspirou lutando para reconciliar o aluno à sua frente com o passado. Que você acabaria assim. Mas por outro lado, Sasuke sempre fora assim, distante, frio, desafiador. Não importa em quem eu me tornei. Sasuke acreditava que havia ficado mais forte, que sua alma e sua espada haviam se afiado desde que deixara Konoha. Contanto que eu consiga matar Uchiha Itachi, não me importo de destruir o mundo Shinobi junto com Lord Shigen e Madara. Suficiente. Vá embora. Não há nada para você aqui. Sua lógica era simples. Konoha não seria tola o suficiente para cobiçar bestas com cauda durante uma crise como esta, certo? Ponto. Mas Kakashi não se mexeu. Na verdade, sua expressão tornou-se sombria. O que ele estava prestes a fazer ia muito além do que Sasuke poderia esperar. Konoha não quer as bestas com cauda. Kakashi levantou sua bandana ninja, expondo seu Mangekyou Sharingan. Mas não podemos permitir que elas permaneçam nas mãos da Akatsuki. Então é por isso que você está aqui? Sasuke desembainhou sua espada casualmente com a voz fria. Não me importa quem sejam os donos dessas feras. Mas não vou deixá-la sair daqui. Uma batalha entre ex-aluno e professor era iminente. Sasuke se levantou, a lâmina girando num movimento rápido e preciso, descendo os degraus em direção a Kakashi. Mas, Kakashi recuou. E naquele momento Sasuke percebeu algo estranho. O olho de Kakashi começou a girar em espiral, formando um vórtice Kamui. Uma figura emergiu da distorção giratória. Cabelo penteado para trás. Sulcos profundos de lágrimas em ambas as bochechas. Sharingan carmesim reluzente. Uchiha Itachi. O rosto de Sasuke se contorceu em choque. Ele pensava que Kakashi sozinho não representava uma ameaça real. Agora, ele percebeu que Kakashi havia trazido justamente a pessoa que ele menos queria ver. Itachi atravessou o vórtice calmamente, com uma das mãos enfiada no manto. Seu olhar, turvo devido à visão debilitada, fixou-se em seu irmão mais novo. Sasuke está de guarda? Então deixe isso comigo, Kakashi. Conto com você, Itachi. Kakashi desapareceu em direção às câmaras internas da base. Ele sabia muito bem a verdade por trás do massacre Uchiha, e embora não temesse um confronto entre os irmãos, sentia um leve remorso. Sasuke provavelmente nunca os perdoaria por lutarem ao lado de Itachi. Mas não havia outra escolha. Eles não tinham tempo a perder. Afinal, a equipe de ataque da Akatsuki havia sido observada por olheiros. Apenas Madara e Sasuke permaneceram na base. Madara ficaria sob os cuidados de Obito e Orochimaru. Sasuke seria confrontado pelo próprio irmão. Os olhos de Itachi ardiam em vermelho, sua visão mal registrando o rosto de Sasuke, apenas sua silhueta mais alta. Mas sua voz permaneceu calma. Já faz um tempo, Sasuke. Ei? Sasuke estreitou os olhos, ignorando a partida de Kakashi. Todas as atenções agora estavam voltadas para seu irmão, o homem que assassinou seus pais, todo seu clã. Sim, já faz um tempo. Então,
Konoha está trabalhando com traidores agora? Capítulo 196. Traidor. Uma palavra dura. No entanto, quando Uchiha Sasuke disse isso, saiu de sua boca sem hesitação. Ele agora se apresentava como um membro orgulhoso da Akatsuki e lançou o título a Uchiha Itachi sem qualquer vergonha. Ele tinha esse direito. Numa estranha reviravolta do destino, o outrora renegado Itachi, que massacrou todo o seu clã para se juntar à Akatsuki, agora se esgueirava nas sombras com Uchiha óbito. Sasuke, por outro lado, havia deixado Konoha, juntado-se à Akatsuki e rapidamente conquistado o respeito de gigantes como Madara e Shigen, especialmente agora com o crescente poder da Akatsuki. Itachi não negou a acusação. Ele simplesmente olhou nos olhos do irmão e disse friamente: parece que o treinamento de Madara não foi suficiente. Você ainda não despertou o Mangekyou Sharingan? Uf. Sasuke zombou, recusando-se a deixar Madara arcar com a culpa. Foi minha escolha. Não preciso desses olhos. Posso te matar sem eles. De fato, foi uma escolha dele. Madara ofereceu repetidamente a ele a chance de despertar o Mangekyou matando um amigo próximo. Mas Sasuke nunca cedeu. Madara também nunca o forçou. Na verdade, Madara o tratou bem. Sasuke se lembrava de tudo. Ele sabia que Madara queria usá-lo no plano Olho da Lua, mas não podia negar a orientação e o respeito que o homem lhe inspirava, ao contrário de seu irmão, a quem ele desprezava. Empunhando sua espada, Sasuke avançou, os olhos ardendo de raiva, ansioso para cortar a cabeça de seu irmão. Os olhos de Itachi brilharam de surpresa. Ele mal conseguiu erguer uma kunai a tempo de bloquear o golpe de Sasuke. Esse irmão tinha se tornado forte demais. Sem o Sharingan, ele nem teria visto aquele golpe. Sua esgrima é mais fraca do que eu pensava. Sasuke zombou. Ele percebeu imediatamente a fragilidade da kunai e desferiu uma torrente de golpes. Na câmara apertada, as lâminas brilhavam como a luz de uma fogueira em meio a uma tempestade. Sasuke dançava pelas sombras, sua lâmina um borrão, cada golpe visando a garganta de Itachi. Esse era a verdadeira esgrima em movimento. Os olhos de Itachi giravam descontroladamente, o Sharingan acompanhando os golpes rápidos como navalhas. E no entanto, rápido demais. Rápido demais. Mesmo que ele visse os golpes, não conseguiria bloquear todos. Nem mesmo seu velho amigo Shizui podia se gabar de uma habilidade com espada tão assustadora. Seu irmão havia crescido, incrivelmente forte. Corte. Enquanto a mente de Itachi divagava, a lâmina de Sasuke rasgou seu ombro. O sangue jorrou em arcos. Itachi fez uma careta. Em seguida veio o segundo corte. E o terceiro. Itachi estava sendo dominado. Suas kunai não conseguiram deter a onda de ataques. Em apenas algumas trocas de palavras, Sasuke o encurralou. Você sente isso agora, Itachi? Sasuke zombou com a lâmina avançando. Todos aqueles anos de treinamento brutal sob o comando de Madara estavam finalmente dando resultado. Essa é a diferença entre nós. Com um golpe feroz, Sasuke cravou ambas as lâminas nos ombros de Itachi, pregando na parede. Os olhos de Sasuke brilhavam de fúria, sua voz baixa e mortal. Desde a noite em que completei 8 anos, sonhei com este dia. Eu vejo. Itachi encontrou o olhar de Sasuke. E seu Mangekyou Sharingan brilhou como um espelho. Naquele instante, o mundo ficou em preto e branco. Tsukuyomi. Genjutsu de nível Mangekyou. A consciência de Sasuke vagou para o mundo de Tsukuyomi, mas seu rosto não demonstrava medo. Ele conhecia essa técnica. Madara havia lhe contado tudo sobre o Mangekyou Sharingan e sobre o Tsukuyomi. O treinamento de Madara tinha-o preparado bem. Neste mundo, você controla tudo. O tempo, o espaço, tudo. Sasuke olhou ao redor do mundo monocromático e falou friamente. Mas você não vai me enganar. Eu sei como funciona o Tsukuyomi. Você foi bem informado. Itachi não ficou surpreso. Madara deve ter te contado tudo, porque eu te poupei, porque eu queria que você despertasse o Mangekyou. Ei? Sasuke zombou. Para que você pudesse levar meus olhos. Para que você pudesse ter o Mangekyou eterno. Correto. Itachi assentiu com a cabeça. Você matou nossos pais e nosso clã para desbloquear esse poder. E esperava que eu despertasse meu Sharingan por causa do trauma, só para poder roubá-lo de mim. Itachi permaneceu em silêncio. Que patético. Sasuke zombou dele abertamente. Você perdeu a cabeça por causa de um par de olhos. E agora, mesmo que você conquistasse o Mangekyou eterno, você não é nada. Itachi não discutiu. Outrora, o Mangekyou eterno era um poder inigualável. Permitiu que Madara rivalizasse com o primeiro Hokage. Mas e agora? Neste mundo, já não era suficiente. No entanto, nunca teve a ver com os olhos. Itachi baixou a cabeça, escondendo suas emoções, fingindo ser o homem sedento de poder que um dia fora. Sem esses olhos, eu não teria nem a força que tenho agora. Ele queria dizer mais, mas então percebeu algo. Seu irmão estava a ganhar tempo. Sasuke percebeu a compreensão de Itachi e não a escondeu. Claro, neste mundo você controla o tempo e o espaço. Mas isso é uma faca de 2 gumes. Se você prolongar o tempo demais, seu corpo real sofrerá as consequências. Muito ruim. Só alguém como você ou Lord Shigen conseguiria se livrar de um genjutsu como esse na base da força bruta. Então farei isso do único jeito que sei. Eu vou resistir. Vou esperar até que seu corpo desmorone antes que a minha vontade desmorone. Sasuke abriu os braços. Ele havia desistido de resistir. Madara havia lhe ensinado essa contramedida. Ele havia treinado para isso. Já senti dores piores do que essa. Você pode me matar 1000 vezes aqui, drenar meu sangue, rasgar minha carne, mas nada doerá mais do que aquela noite em que você matou nossos pais. Se você quiser me torturar com essa lembrança, fique à vontade. Porque é a verdade. E eu já aceitei isso. Meu irmão matou nossos pais. E eu vou me vingar. O coração de Itachi estremeceu.
Rachadura. Uma fissura dividiu o céu de Tsukuyumi. O mundo em preto e branco se despedaçou como uma fotografia rasgada. Os dois irmãos voltaram à realidade abruptamente, com a consciência se chocando contra seus corpos. Agora, Sasuke viu a brecha e atacou. Sua lâmina girou em direção à garganta de Itachi. Mesmo que Itachi tivesse quebrado o genjutsu de livre e espontânea vontade, ainda houve um atraso de uma fração de segundo. E Sasuke o agarrou. A espada cortou o ar com um assobio, mas ossos de chakra vermelho irromperam do corpo de Itachi, formando um escudo esquelético. Sasuke foi arremessado para trás. Ele rolou, cravou sua lâmina no chão e encarou as costelas vermelhas brilhantes que envolviam Itachi. Já está usando Susanoo, é? Ele se levantou e zombou dele. Você está ficando mole, Itachi. Eu não tinha escolha. Itachi levou as mãos ao olho, exausto pelo esforço. Sua voz soava quase, impressionada. Sua espada é muito rápida, Sasuke. Capítulo 197. Sasuke não hesitou em aceitar o elogio, mas ele também enfrentava um novo desafio. Ainda lhe faltava poder para destruir o Susanoo. A única sorte era que o Susanoo atual de Itachi estava apenas em sua fase esquelética. Seu poder defensivo ainda não estava em sua força total. Aquele Susanoo esquelético ainda era vulnerável. Sasuke imediatamente formou selos de mão. Raios percorreram sua lâmina enquanto ele atacava as defesas do Susanoo. Isso não é suficiente. Itachi controlou Susanoo para atacar Sasuke, suas enormes garras esqueléticas abrindo sulcos profundos no chão da caverna, errando por pouco Sasuke, que se esquivou para fora do alcance. Estilo fogo, grande jutsu bola de fogo. Itachi rapidamente formou selos dentro do Susanoo, exalando uma enorme bola de fogo que iluminou a caverna escura enquanto rugia em direção a Sasuke. Esse cara. Sasuke cravou sua espada no teto da caverna, ficando pendurado de cabeça para baixo enquanto suas mãos se transformavam em selos. Estilo fogo, grande aniquilação de fogo. Uma torrente de fogo irrompeu da boca de Sasuke, engolindo por completo a chama de Itachi e aquecendo os próprios ossos do Susanoo até o ponto de ruptura. Nem mesmo Itachi conseguia acreditar no domínio do estilo fogo que seu irmão possuía. Eles sempre foram um talento nato, mas Sasuke já o havia superado. As chamas intensas forçaram Itachi a sair da caverna da Akatsuki. Línguas de fogo flamejantes lambiam a pedra, deixando rachaduras enegrecidas na rocha. Amaterasu. Lágrimas de sangue escorriam dos olhos de Itachi enquanto ele liberava chamas negras para consumir a tempestade de fogo e selar a entrada da caverna. Mas Sasuke deu um sorriso irônico. Ele bateu com a palma da mão na parede do penhasco. Marcas negras de selo se espalharam rapidamente. Método de selagem contra incêndio. As chamas de Amaterasu ficaram aprisionadas como água corrente represada. Chidori. Assim que o fogo negro desapareceu, Sasuke largou sua espada e irrompeu da caverna, relâmpagos crepitando em sua palma como 1000 pássaros. Ele conhecia bem suas limitações. Ele poderia neutralizar o Tsukuyumi e o Amaterasu com informações de Madara, mas o Susanoo era uma fortaleza intransponível. Agora, ele só podia aproveitar o momento em que Itachi usava o primeiro estágio do Susanoo para romper a frágil defesa do esqueleto e inserir o relâmpago Chidori em seu coração. O grito do Chidori ainda era ensurdecedor. O chakra do elemento raio também impulsionou a velocidade de Sasuke rapidamente. O Chidori afiado sob a altíssima aceleração, perfurou abruptamente o esqueleto do Susanoo. E até, o peito de Itachi foi aberto por um ferimento causado pelo relâmpago Chidori. No entanto, este ataque do Chidori só pôde ir até aqui. O Susanoo começou a evoluir novamente. O segundo estágio do Susanoo ganhou camadas de carne. O terceiro estágio do Susanoo parecia mais um gigante alto. No quarto estágio do Susanoo, uma camada de armadura sólida, composta por placas de armadura, começou a aparecer. A cabaça de Sake e o espelho Yata já estavam nas mãos do Susanoo vermelho. Neste momento, Itachi seria invencível. Sasuke só pôde recuar impotente, mas não estava desesperado. Ele apenas planejou começar sua próxima fase do plano de ataque. Não há poder ocular eterno. O Susanoo simplesmente não pode durar. Com base na minha dedução anterior, o poder ocular dele não pode sustentar o quarto estágio do Susanoo por muito tempo. Esse será o momento da sua vitória. O aviso de Madara ainda ressoava em seus ouvidos. Claro, você não precisa se preocupar em ter problemas. A menos que ele perceba que você representa uma grande ameaça para ele, forçando-o a desistir do Mangekyou Sharingan eterno. Ele não vai te matar antes que você desperte o Mangekyou Sharingan. Dentro deste tempo, o que você precisa fazer é atacar continuamente o Susanoo. Mesmo que você não consiga quebrar a defesa do Susanoo, ele precisará gastar seu poder ocular para suprir e manter o Susanoo, o que aumentará o fardo em seu Mangekyou Sharingan. Os passos de Sasuke lentamente começaram a recuar. Itachi cobriu os lábios, cuspindo um bocado de sangue. A última vez que ele foi derrotado por Madara em uma batalha de Susanoo já havia agravado sua doença grave. Agora, ele tinha acabado de usar Tsukuyumi e Amaterasu, e agora ele tinha que usar o quarto estágio do Susanoo. Mesmo que Itachi tivesse treinado seu Sharingan com bastante esforço, ele não podia compensar o fardo de sua doença grave e a perda contínua de seu poder ocular. Na verdade, seu corpo não aguentava há muito tempo. O momento em que esta batalha terminasse poderia ser também o fim de sua vida. A morte não era algo ruim, especialmente se fosse pelas mãos de seu irmão mais novo, porque este era o final que ele havia planejado para si mesmo, e o destino que ele havia arranjado para seu irmão, naquela noite de massacre do clã. Que pena! Sua morte tinha que ser aceita por seu irmão, para que ele não suspeitasse de qualquer motivo oculto naquela noite de massacre do clã. O Susanoo vermelho avançou passo a passo sob o controle de Itachi. O espelho Yata em sua mão estava firmemente protegendo sua frente, aproximando-se de Sasuke passo a passo. Liberação de fogo, grande dragão de fogo.
Sasuke cuspiu 4 bolas de fogo em forma de cabeça de dragão. Uma das cabeças de dragão foi bloqueada diretamente pelo espelho Yatta, e as outras 3 cabeças de dragão desapareceram na armadura rígida do Susanoo. Ainda assim, o rosto de Sasuke não estava desesperado. O jovem de 16 anos ainda lutava com muito ritmo. Seu Sharingan estava sempre olhando para a cabaça de saque na mão do Susanoo vermelho. Sob a aproximação do Susanoo, ele continuou a recuar lentamente, com uma expressão cautelosa contra a espada Totsuka que poderia sair da cabaça e perfurar seu corpo. Da mesma forma, Sasuke também viu o sangue que Itachi cuspiu, e uma luz vermelha brilhou em seus olhos, como se ele já tivesse detectado sua chance de vitória. O corpo de seu irmão não aguentava mais o poder do Susanoo. De acordo com as informações de Madara, a visão de Itachi também deveria estar muito prejudicada neste momento, e capturar seus movimentos também deveria ser extremamente difícil, contanto que ele pudesse. Estrondo. Enquanto Sasuke esperava por sua chance de vitória, a caverna da base da Akatsuki atrás dele desmoronou com um estrondo, e bestas com caudas sibilando saíram correndo. Aquele sujeito Kakashi. O rosto de Sasuke mudou de repente. Originalmente, ele queria resolver seu irmão Itachi, e depois afastar seu ex-professor, Kakashi. Ele não esperava que Kakashi tivesse libertado as bestas com caudas e os Jinchurikis aprisionados da Akatsuki neste momento, causando um problema tão grande. O maior problema é que 2 dessas bestas com caudas eram bastante hostis a ele. Talvez todas as bestas com caudas fossem hostis a ele, um membro da Akatsuki. As bestas com caudas não eram animais sem inteligência. Sasuke já havia percebido seu problema. A densidade de chakra atrás dele estava se concentrando rapidamente. Sasuke, que uma vez capturou 2 caudas, sabia que uma Bijudama estava se formando. Mesmo ele não poderia resistir a um único golpe. Moleque da Akatsuki, morra! A Bijudama preta púrpura voou instantaneamente em direção a Sasuke. Neste momento, ninguém poderia salvar Sasuke. E não era apenas uma besta com cauda que estava condensando uma Bijudama para atacar Sasuke neste momento. Todas elas queriam desabafar sua raiva por terem sido capturadas. Espere! Kakashi não teve tempo de parar. Ele não esperava que essas bestas com caudas, depois de serem libertadas, começassem imediatamente a destruir e a matar. É tarde demais. Gaara, o Jinchuriki de uma cauda que foi libertado, olhou para esta cena com algum pesar. Ele sabia que Sasuke era um ex-companheiro de equipe de seu amigo Naruto Uzumaki. Embora tivesse sido capturado por membros da Akatsuki, Gaara não tinha muito ódio por Sasuke em seu coração. Infelizmente, ele não teve tempo de salvar Sasuke, nem poderia convencer as outras bestas com caudas a desistirem de atacar Sasuke. No entanto, havia mais uma pessoa a tempo. No instante seguinte, um vislumbre vermelho-sangue apareceu ao redor de Sasuke. O Susanoo vermelho segurando o espelho Yatta bloqueou na frente de Sasuke. Itachi controlou o Susanoo para envolver seu irmão sob a proteção do Susanoo. Não havia mais armadura entre eles. Se seu irmão quisesse matá-lo, ele só precisaria de um movimento. Mas ele parecia não se importar com a morte que poderia sofrer a qualquer momento. Neste momento, Itachi envolveu seu irmão dentro do Susanoo com uma expressão determinada, e seu olhar neste momento era sincero. Várias Bijudama colidiram com o espelho Yatta. Mesmo que o artefato divino, conhecido como defesa absoluta, pudesse resistir ao ataque da Bijudama. A onda de choque gerada pela poderosa explosão fez o Susanoo vermelho cambalear, e fez seu mestre não conseguir mais aguentar. O 4º estágio do Susanoo perdeu sua armadura. Em um piscar de olhos, o Susanoo se tornou apenas um esqueleto residual. O corpo de Itachi caiu de joelhos no chão, cuspindo grandes quantidades de sangue. Mas ele ainda controlava o Susanoo teimosamente para bloquear os ataques dessas bestas com caudas. Ainda assim, qualquer um podia ver que a chama da vida deste homem estava prestes a se apagar. Ninguém teria pensado que este homem usaria o último poder de sua vida para proteger seu irmão, e até mesmo Sasuke não conseguia entender. Por quê? Sasuke perguntou com a voz um pouco trêmula. O grito agudo do Chidori brilhou em sua palma. A esta distância, ele poderia perfurar o peito de seu irmão a qualquer momento. Este irmão, ele realmente não tem medo de que ele o mate neste momento? Ele obviamente matou seus pais e seu clã. Obviamente queria roubar os olhos dele, seu irmão. Porque ele viria para protegê-lo neste momento sem medo da morte. Cough, cough. Itachi apenas cuspiu sangue novamente. Kakashi olhou para esta cena com uma expressão um tanto complexa. Ele viu Itachi protegendo Sasuke da Bijudama, e soube que suas suspeitas de anos eram verdadeiras. Havia de fato um motivo oculto por trás do massacre do clã. Só posso ir até aqui? Um sorriso surgiu no canto da boca de Itachi. Apenas o sorriso deste homem era um tanto miserável. Ele lentamente se virou para olhar para seu irmão, mas não se importou com a luz elétrica do Chidori na mão de seu irmão, e lentamente estendeu seus 2 dedos, querendo tocar a testa de seu irmão. Me perdoe, Sasuke. Sasuke olhou para os 2 dedos manchados de sangue, que estavam muito próximos. O Chidori em sua mão ainda gritava estridentemente, mas sua hesitação fez com que sua mão não fizesse nenhum movimento. Neste momento, o jovem que queria matar seu irmão desde os 8 anos de idade assistiu com os olhos bem abertos enquanto os 2 dedos pousavam em sua testa. A ação dos 2 irmãos era tão íntima quanto era antes de Sasuke ter 8 anos, mas parecia estranhamente bizarra neste momento. O corpo de Itachi tremeu e caiu nos braços de seu irmão. Sua cabeça pousou no ombro de Sasuke, e ele sussurrou suas últimas palavras no ouvido de seu irmão. Você deveria ter sua própria vida, Sasuke. Plot. O corpo de Itachi caiu no chão. O Susanoo vermelho desapareceu em um instante.
As bestas com caudas viram o Susanoo se dissipar e imediatamente avançaram em direção a Sasuke. Esses gigantes correram em direção a Sasuke como lobos famintos. No entanto, Sasuke, o alvo do ataque dessas bestas com caudas, ficou parado no lugar com o corpo rígido. Em um momento em que sua vida também estava prestes a terminar, seu corpo não fez nenhum movimento, nem mesmo um movimento para escapar. Como se ele estivesse esperando silenciosamente por sua morte. No entanto, tudo isso não aconteceu no final. Uma chama negra bloqueou o caminho delas. Em seus últimos momentos de vida, Itachi usou seu Doujutsu Amaterasu para construir uma parede defensiva em forma de arco para seu irmão, bloqueando todos os ataques das bestas com caudas, e deixando uma chance para seu irmão escapar daqui. Uma voz fria apareceu silenciosamente nos ouvidos de todos os presentes. A voz de Obito saiu das profundezas da base da Akatsuki em colapso. Ele olhou para Sasuke nas chamas negras, e um sorriso desdenhoso surgiu em seus lábios. Não me surpreendeu nem um pouco. Eu suspeitava que Itachi tinha suas próprias intenções quando se juntou a mim. Que amor fraterno comovente. Obito. O rosto de Kakashi mudou. Vamos embora. Um vislumbre de ansiedade passou pelo rosto de Gaara. Ele rapidamente controlou sua areia amarela para pousar sob seus pés, e voou para fugir dali. Não pense em fugir. O dedo de Obito se levantou rapidamente. O Gedo Mazou, estátua demoníaca do caminho exterior, alto apareceu sob seus pés, abriu a boca e cuspiu uma corrente que perfurou o corpo de Gaara, puxando o Shukaku de uma cauda para fora dele. O tom de Obito era gélido. Ele olhou para Kakashi e seu rosto estava cheio de irritação, zangado por Kakashi ter estragado seu plano momentos antes. Kakashi, você acha que é um salvador? Capítulo 198. Ataque Kakashi. Ele era o nêmesis predestinado de Obito. De acordo com o plano de Obito, assim que Kakashi encontrasse a localização das bestas com caudas seladas, ele o teletransportaria para lá. Obito então as absorveria na estátua Gedo. Em vez de, aquele desgraçado do Kakashi percebeu o que ele estava planejando e se antecipou libertando Gaara e com a ajuda dele, libertando todas as outras bestas com cauda. Barulho, barulho. Correntes irrompem da boca da estátua de Gedo. Utilizando seu Rinnegan, Obito manipulou a estátua Gedo, tentando atrair todas as bestas com cauda presentes para dentro dela. Kakashi formou uma lâmina relâmpago, canalizando-a através de uma kunai para cortar a corrente que prendia Gaara, mas não surtiu efeito. Não pense que você pode me parar. Obito zombou friamente de seu antigo camarada. Uma vez que a estátua Gedo começa a extrair o chakra de uma besta com cauda, ninguém pode interrompê-la. Com certeza. A corrente que prendia o Shukaku de Gaara puxou violentamente, como em um cabo de guerra, e arrancou a besta para fora, engolindo-a inteira. Os olhos de Gaara reviraram e ele desmaiou. Sem a sua besta, o Jinchuriki estava condenado. Kakashi saltou para o lado dele, mas o coração de Gaara já havia parado de bater. O quinto Kazekage estava morto. E Shukaku foi apenas o primeiro. Em rápida sucessão, 2 caudas 3, 4. Uma a uma, as bestas com cauda foram devoradas pela estátua Gedo. Ninguém conseguia parar Obito agora. Seu Mangekyou Sharingan garantia que nenhuma fera pudesse escapar. Obito. Kakashi encarou seu antigo amigo, a ansiedade aumentando. Não esperava que você, de todas as pessoas, fosse buscar essa arma de guerra. Você acha que isso é uma arma? Obito deu uma risadinha, zombando da ingenuidade de Kakashi. Você está errado, Kakashi. Transformar a estátua Gedo em uma máquina de guerra alimentando-a com as bestas com cauda é um completo desperdício. Deixe-me lhe contar qual é o verdadeiro objetivo. Nem eu, Madara, nem Shigen. Nunca quisemos criar uma arma, mas sim usar seu poder para trazer à luz um novo mundo sob o Tsukuyomi infinito, onde todos os ninjas possam sonhar em paz eterna. Esse é o nosso verdadeiro objetivo. Nesse mundo dos sonhos, não haverá mais guerra. Rin viverá novamente. Ela terá paz eterna. Essa é a verdade por trás do plano Olho da Lua. Esse é o verdadeiro propósito da Akatsuki. De pé no topo da estátua de Gedo, Obito contemplava a paisagem. Seus olhos brilhavam, 8 no total, deixando-o a apenas um passo do sucesso. Essa foi a etapa final. O plano Olho da Lua estava finalmente ao seu alcance. Subterrâneo. Clones de Zetsu branco surgiram correndo pela terra, com pânico evidente em seus rostos. Eles precisavam relatar a situação na base da Akatsuki para Madara e Shigen. Konoha. A aldeia estava em ruínas. Tsunade, ferida e ajoelhada, encarou desafiadoramente o homem na cadeira de rodas. Shigen. Dessa vez Konoha estava ainda mais fraca do que durante os exames Chunin. Tsunade havia deixado as defesas deliberadamente leves, na esperança de evitar derramamento de sangue desnecessário. Shigen estava sentado calmamente em sua cadeira, o rosto coberto por uma gaze preta. Membros da Akatsuki com mantos pretos com nuvens vermelhas o cercavam. Onde está Naruto Uzumaki? Shigen perguntou baixinho. O que te faz pensar que eu vou te contar? Tsunade rangeu os dentes. Você nunca o encontrará. Você nunca terá sucesso. Você cresceu sob a minha tutela. Você deveria saber o quanto eu conheço o mundo ninja. Não há lugar nenhum que eu não consiga encontrar. Shigen balançou a cabeça levemente, como se não conseguisse entender a teimosia dela. Então ele disse baixinho. Monte Myobuku. É lá que ele está, certo? O coração de Tsunade apertou. Ele adivinhou. Ela balbuciou uma negação. Você está errado. Será que sou mesmo? Shigen levantou a mão. Um portal espaço-temporal completamente escuro começou a se formar ao lado dele. Lord Shigen. Um clone de Zetsu branco surgiu do chão, sussurrando com urgência em seu ouvido. Ele relatou tudo o que acabará de acontecer na base da Akatsuki. E Madara? Shigen perguntou casualmente. Lord Madara está sendo contido pelo primeiro Hokage. O clone de Zetsu parecia ansioso, sem saber se deveria mencionar a pior parte.
Mesmo que Madara tivesse escapado, era tarde demais. As 8 bestas com cauda já estavam nas mãos de Obito, e Obito já havia desaparecido novamente. Então, se eu não conseguir a raposa de 9 caudas agora... Shigen bateu com os dedos no apoio de braço da cadeira de rodas, franzindo ligeiramente a testa. Nunca conseguiremos detê-lo. Se ele conseguir o chakra da raposa de 9 caudas, mesmo que seja apenas uma porção. Lorde Shigen. Kabuto inclinou-se e sussurrou. Certa vez, desenterrei os cadáveres de Kinkaku e Jinkaku em Komogakure. Entreguei-os ao Lorde Orochimaru. Eles possuíam parte do chakra da raposa de 9 caudas. Isso irá interferir nos seus planos ou nos de Madara? O clone de Zetsu empalideceu. Zetsu negro? Shigen se virou para a figura ao seu lado. O rosto de Zetsu negro escureceu. Após um momento de reflexão, respondeu gravemente. Se Obito não se importa com o fato da 10 caudas estar incompleta, mesmo uma porção do chakra da 9 caudas seria suficiente para revivê-la. Se ele conseguir controlar a 10 caudas. Mas, não tem a mínima chance. A voz de Zetsu negro endureceu com certeza. A 10 caudas é poderosa demais. Aquele idiota do Obito não tem a menor chance de controlá-la. Capítulo 199. O julgamento de Zetsu negro não estava errado, porque sabia de fato o quão difícil era controlar a 10 caudas. No entanto, agora que Obito havia obtido os meios para reviver a 10 caudas, não havia mais motivo para Shigen e os outros permanecerem em Konoha para capturar a 9 caudas. Afinal, o chakra da raposa de 9 caudas dentro de Kinkaku e Jinkaku era suficiente para Obito. Mesmo que eles capturassem Naruto Uzumaki, o Jinchuriki da raposa de 9 caudas, isso não representaria mais uma ameaça para Obito. Kabuto. Zetsu negro rosnou irritado, descarregando sua raiva em Kabuto. Por que você não nos contou sobre Kinkaku e Jinkaku antes? Porque naquela época, eu só estava interessado nos Kage. Kabuto sorriu, imperturbável. O poder deles não me atraiu, e Lord Orochimaru também não ficou satisfeito com seus cadáveres. Eu os usei para manter a confiança de Orochimaru. Não esperava que ninguém acabassem afetando os planos da Akatsuki de forma tão drástica. Suas palavras foram calmas, sensatas e não deixaram margem para acusações. Apesar da raiva, Zetsu negro não conseguia encontrar culpados. Há muito tempo sabia que Kabuto não era verdadeiramente leal a Akatsuki. Desabafar agora era inútil. Estamos indo embora. Shigen pressionou os dedos contra o ar. Um portal espaço-temporal completamente escuro se abriu diante dele, e sua cadeira de rodas avançou suavemente para o vazio. Assim, sem mais nem menos. Deidara resmungou, brincando com suas bombas de argila. Parece que aconteceu algo grande. Sasori balançou a cabeça, com sua marionete Iruko seguindo Shigen para dentro do portal. Apresse-se, Deidara. Sim, Sasori-sama. Deidara seguiu, a contragosto. Um a um, os membros da Akatsuki desapareceram pelo portão atrás de Shigen. A pressão sufocante sobre o shinobi de Konoha se dissipou no instante em que Yomotsu Irazaka desapareceu. Tsunade desmaiou. Lady Tsunade. Shizune correu para apoiá-la. Devo ser o Hokage mais humilhado da história de Konoha. Tsunade murmurou amargamente, lançando um olhar de dor para os destroços da vila. O inimigo arrasou nossa aldeia, e eu, o Hokage, não pude fazer nada. Não é sua culpa. Shizune tentou confortá-la e em seguida perguntou cautelosamente. Agora que a crise imediata passou, devemos chamar de volta os mais jovens, como a Sakura. Tsunade permaneceu em silêncio por um momento, depois falou. Enviem alguém até a fronteira do País da Chuva. Descubram o que realmente aconteceu com a Akatsuki. A verdade era, Obito havia dizimado a base da Akatsuki, e usou a aliança com Konoha para enganar a todos. Kakashi retornou com o corpo de Gaara, relatando tudo o que havia acontecido. O roubo das bestas com cauda por Obito e o verdadeiro propósito do plano Olho da Lua. Não é uma arma de guerra, mas uma técnica chamada Tsukuyomi Infinito. Isso força todos a um sonho eterno. Obito já possui 8 bestas com cauda. Ele pode vir atrás de Naruto em seguida. Ele não precisa mais da raposa de 9 caudas do Naruto. Tsunade balançou a cabeça negativamente. Combinando o que ouviu de Shigen e dos outros, ela parecia exausta. Obito e Orochimaru já possuem o chakra da raposa de 9 caudas. Kinkaku e Jinkaku estão nas mãos de Orochimaru. Ele já pode reviver a 10 caudas. Mas, o que eles poderiam fazer? Mesmo que conseguissem deter Obito, o que aconteceria com Shigen e Madara? O poder deles instilava um medo que esmagava toda a esperança. Tsunade suspirou pesadamente. As 5 grandes nações, outrora poderosas, agora nada podiam fazer senão esperar. Não podemos ficar aqui sentados. O 4º Raikage, tendo sido evacuado à força e depois retornado, rugiu. Melhor morrer em batalha do que não fazer nada. Mas, o Kage já morreu. Tsunade tinha visto o corpo de Gaara. Ela já havia enviado ordens para que ele fosse devolvido a Sunagakure. A morte não me assusta. Você é muito frágil, Tsunade. O Raikage perdeu a paciência. A morte não é a questão. Tsunade suspirou novamente, propondo algo mais produtivo. Vamos começar reunindo mais informações sobre a Akatsuki. Agora que Konoha também sofreu um ataque, as outras aldeias não nos verão mais como sortudos. Todas as nossas aldeias foram violadas pela Akatsuki. Vamos nos unir, reunir todas as forças que pudermos. Uma aldeia sozinha não pode enfrentar a Akatsuki. Independentemente das probabilidades, pelo menos vamos compartilhar todas as informações. Com a presença do Raikage, a posição de Komo ficou clara. Juntamente com seu aliado Sunagakure, isso totalizava 3 vilas. Iwagakure e Kirigakure. Tsunade só podia esperar que eles entrassem em acordo. O mundo ninja agora estava dividido em 3 campos. Akatsuki, liderada por Shigen e Madara. A facção dissidente de Obito. E as 5 grandes nações, as mais fracas de todas. Na base da Akatsuki. Shigen esperou um dia inteiro.
Só então Uchiha Madara retornou revigorado e satisfeito. Aparentemente, ele acabará de lutar contra o primeiro Hokage reanimado. Em vez de lidar com a crise, Madara sorriu radiante. Acabei de subjugar a Shirama. Lutar contra ele é realmente a única alegria que me resta neste mundo. Zetsu negro parecia ainda mais escuro. Shingen assentiu solenemente, validando, de forma estranha, o comportamento de Madara. Suficiente. Vamos ao que interessa. Temos um problema. Zetsu negro finalmente se pronunciou. Obito e Orochimaru possuem o chakra da 9 caudas. Eles poderiam reviver a 10 caudas a qualquer momento. Precisamos agir rápido. Onde está Sasuke? Madara franziu a testa, olhando em volta. Sasuke estava desaparecido. Aconteceu alguma coisa com ele. Um clone de Zetsu branco relatou a batalha entre os irmãos Uchiha. Pode haver mais por trás do massacre. Obito afirma saber a verdade. Ele partiu, e levou Sasuke consigo. Aquele pirralho está caindo na própria armadilha. Madara zombou. Ele não acreditava que Obito estivesse revelando a verdade por bondade. Tinha que ser manipulação. Os erros se corrigirão sozinhos. Shingen não estava preocupado. Ele já havia se preparado para essa possibilidade. Na verdade, Obito não estava exatamente mentindo. Tendo testemunhado o massacre Uchiha, Obito falou principalmente a verdade. E com o Hokage reanimado por Orochimaru, ele tinha prova. Especialmente, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Para enfrentar Madara, Orochimaru reanimou os 4 Hokages. Ele não conseguiu derrotar Madara, mas retornou ao espaço Kamui com as reanimações ilesas. O testemunho deles. Essa foi a chave para Obito convencer Sasuke. Itachi sempre te amou. Quando o clã Uchiha entrou em conflito com os líderes de Konoha, a guerra era iminente. Os superiores deram a Itachi uma escolha, matar seu clã, incluindo seus pais, e nós o deixaríamos viver. Ele escolheu deixar você viver. Terceiro Hokage. Sasuke se virou para Hiruzen, que havia sido reanimado. O outro Hokage também se virou. É verdade. Hiruzen não pôde negar. Do ponto de vista de um Hokage, ele tinha que reconhecer o sacrifício de Itachi. E ele sabia cada detalhe macabro, incluindo a morte de Shizui, e a vida dupla de Itachi como espião. E na noite sangrenta em que ele perpetrou o massacre, algo dentro de Sasuke se quebrou. Ele passou 8 anos movido pelo ódio e pela vingança, sua vida definida pelo massacre. Mas agora, a verdade o despedaçou. Em vez de alívio, um fardo ainda mais pesado recaiu sobre ele. Ele sobreviveu porque seu amado irmão exterminou seu clã. Ele foi a raiz do massacre. Sasuke sentou-se nos degraus do espaço Kamui, com lágrimas caindo silenciosamente. Ele não sabia para onde ir a partir dali. Sasuke, não deixe que isso te destrua. Você deveria herdar o testamento de Itachi. Madara e Shingen nunca entenderam o amor de Itachi por você. Eles só queriam usá-la para despertar o Mangekyou eterno e em seguida o Rinnegan. Mas, esse poder, Itachi já havia planejado isso para você. A voz de Obito era firme, quase terna. Fique ao meu lado, Sasuke. Vamos criar um novo mundo, um mundo onde Itachi ainda viva. Um mundo onde o clã Uchiha sobreviva. Naquele mundo, você nunca mais terá que reviver o passado. Você terá a vida que realmente desejava. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.